Agora vamos ver um exemplo de como é indispensável a utilização de potências de base 10, de prefixos de unidade, quando se trabalha no limite do infinitamente pequeno. Está aqui um exercício corriqueiro de física. Ele diz assim: o silício, símbolo químico Si, número atômico 14, por ser um material semicondutor muito abundante, tem um interesse muito especial na indústria eletrônica e microeletrônica, como material básico para a produção de transistores para chips, células solares e em diversas variedades de circuitos eletrônicos. O núcleo atômico tem uma dimensão da ordem de 1/1000º de nanômetro. Determine a intensidade do campo elétrico gerado pelo núcleo de um átomo de silício em pontos próximos desse núcleo. Dado a carga de um próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Campo elétrico E é dado por K vezes o módulo da carga elétrica considerada, tudo isso dividido pela distância d da carga até o ponto onde se deseja calcular a intensidade do campo elétrico, elevado ao quadrado. Nesse caso, essa distância vai ser aproximadamente igual ao tamanho desse átomo, 1/1000º de nanômetro. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma questão como essa é transformar essa distância 1/1000º de nanômetro para a unidade fundamental do Sistema Internacional de distância, que é o metro. A primeira coisa que a gente tem que saber é escrever matematicamente essa quantidade. O começo é fácil. 1, pronto. Isso eu sei escrever. 1/1000º é 1 vezes o milionésimo. E como que a gente representa milionésimo na sua forma decimal? 0, vamos lá, 10 segundos para você escrever isso. Conseguiu? Deixa eu ver se eu acertei. As casas decimais são nomeadas da seguinte maneira: antes da vírgula vem a casa dos inteiros. A primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos, depois centésimos e depois milésimos. A partir daí, recomeça: décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos. E assim por diante. A próxima seria décimos de milionésimos, centésimos de milionésimos, bilionésimos. Então, no nosso caso, um milionésimo, 0,000001. Um milionésimo de nanômetro, onde nano é o nome de um prefixo correspondente à potência de base 10, 10 elevado a menos 9. E a unidade que foi pedida, metro. Pronto. Só que nota que essa escrita ainda está incômoda, porque esse decimal ele pode ser transformado em potência de base 10, deslocando essa vírgula para a direita até que na primeira casa você tenha um numeral diferente de 0. Então, acompanhe o deslocamento da vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ou seja, 0,000001 pode ser representado pela potência 10 a menos 6. Ficou muito mais agradável. Só que aí a gente criou um novo problema, que a gente tem uma multiplicidade de potências de base 10. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 9 é um produto de potências de mesma base. Conserva essa base e soma os expoentes levando-se em consideração os sinais algébricos. Portanto, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 9 pode ser escrito como 10 a menos 15. Resultado da questão, 1 vezes 10 a menos 15 metros.
Outro exemplo, o Sol tem massa de 2 vezes 10 a 30 kg e está a uma distância de aproximadamente 0,15 bilhão de quilômetros da Terra. A constante universal gravitacional é G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma vezes segundo ao quadrado. Determine a intensidade da gravidade que o Sol produz na região onde a Terra se encontra. Que a intensidade da gravidade que uma massa produz em pontos do espaço ao seu redor é dada por G, que é a intensidade da gravidade, é igual a Gzão, que é uma constante universal, vezes a massa do corpo que produz essa gravidade, dividido pela distância d até o ponto onde se deseja saber essa gravidade, elevado ao quadrado. A constante foi dada, a massa foi dada e essa distância também foi dada. 0,15 bilhão de quilômetros. Para a gente poder resolver essa questão, a primeira coisa a fazer é escrever essa distância de 0,15 bilhão de quilômetros em metros. 1 milhar, 1000, pode ser representado por 10 a terceira. 1 milésimo, 10 a menos 3. 1 milhão, 10 a sexta. E 1 milionésimo, 10 a menos 6. 1 bilhão, 10 a nona. 1 bilionésimo, 10 a menos 9. São familiares? Agora são. 10 a terceira quilo, 10 a sexta mega e 10 a nona giga. 10 a menos 3 mili, 10 a menos 6 micro e 10 a menos 9 nano. Convenhamos, com o que a gente já conhece, fazer essa conversão ficou muito fácil. Afinal, bilhão é 10 a nona e quilo é 10 a terceira. Então, 0,15 bilhão de quilômetros fica sendo 0,15 bilhão, que é 10 a nona, quilo 10 a terceira, metros. E de novo, olha o que apareceu aí. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes e encontra 0,15 vezes 10 a 12 metros. Toda vez que a gente tem uma quantidade numérica representada por um numeral decimal acompanhado de uma potência de base 10, 0,15 decimal, 10 a 12, potência de base 10. Essa representação recebe o nome de notação científica. Essa notação científica possui regras ortográficas que devem ser seguidas. A casa dos inteiros não pode ser zero e nem pode ser ocupada por um número com mais que um algarismo. Nota que em 0,15 vezes 10 a 12 metros, na casa dos inteiros, tem zero. No nosso caso, você vê que se a gente pegar essa vírgula e deslocar uma casa para a direita, está resolvido o problema. Na casa dos inteiros, tem um único algarismo e é diferente de zero. O deslocamento da vírgula tem que ser compensado na potência de base 10. A vírgula se deslocou uma casa. Então, no expoente 12, ou a gente vai somar ou vai subtrair uma unidade. Como a vírgula se deslocou para a direita, subtrai uma unidade da potência de base 10 e o resultado fica 10 a 11. Então, nosso resultado vai ser que 0,15 bilhão de quilômetros em metros vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Escreva os números a seguir em notação científica. Item A, 123.800. Notação científica. Na casa dos inteiros, ou seja, antes da vírgula, um algarismo diferente de zero. Cadê a vírgula? Está aqui. Nossa, a casa dos inteiros está cheia de algarismo. A vírgula vai ter que ser deslocada. Então, como é que vai ficar? 1,238. Olha a vírgula ali. E esse deslocamento da vírgula compensa-se com uma potência de base 10. A vírgula foi deslocada para a esquerda. Então, o expoente de base 10 vai ser positivo. Quantas casas a vírgula se deslocou? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5.
Portanto, o expoente da potência de base 10 vai ser mais 5. Resposta do item A: 1,238 vezes 10 à quinta. Item B: 522. Primeira coisa, cadê a vírgula? Olha ela aí. 3 algarismos na casa dos inteiros. Para ficar apenas 1, a gente tem que deslocar a vírgula para a esquerda até ficar com um algarismo na casa dos inteiros, 5,22. Vezes 10, a vírgula deslocou para a esquerda, então o expoente de base 10 vai ser positivo. Quantas casas a vírgula se deslocou? 1, 2. Portanto, mais 2. Resposta: 5,22 vezes 10 à segunda. Item C: 0,00037. Agora a vírgula vai ser deslocada para a direita até ocupar a posição entre o 3 e o 7. 3,7. A vírgula se deslocou para a direita, o expoente da base 10 negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Resultado: 3,7 vezes 10 a menos 4. Item D: 12,5 vezes 10 à oitava. Olha a vírgula. Na casa dos inteiros, 2 algarismos. Na casa dos inteiros só pode ter um algarismo. E o único jeito de fazer isso é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, 1,25. Esse numeral já traz uma potência de base 10, 10 à oitava. Se a vírgula foi deslocada para a esquerda, nesse expoente 8, a gente vai adicionar. Quantas casas a vírgula se deslocou para a esquerda? 1. Então, a gente vai adicionar 1. 8 mais 1, 9. Resultado: 1,25 vezes 10 à nona. Item E: 0,0004 vezes 10 a menos 5. A vírgula vai ser deslocada para a direita até ficar com um algarismo na casa dos inteiros, ou seja, 4. A vírgula foi deslocada 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, no expoente, como foi para a direita, subtrai 4 casas menos 4. Menos 5 menos 4, menos 9. Resultado: 4 vezes 10 a menos 9. Efetue as operações a seguir e dê o resultado em notação científica. Item A: 2 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 2. No item A, a operação que a gente tem é a multiplicação entre dois numerais escritos em forma de notação científica. Como a multiplicação tem uma propriedade chamada propriedade comutativa, na multiplicação a gente pode rearranjar os fatores, associando os coeficientes numéricos, 2 vezes 4, e as potências de base 10, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 4, 8. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2 é um produto de potências de mesmas bases. Conserva a base 10 e soma os expoentes, menos 6 mais menos 2, menos 8. Então, o resultado ficou sendo 8 vezes 10 a menos 8. Item B: 9 vezes 10 a 15 dividido por 4,5 vezes 10 a 11. Assim como no item anterior, que era uma multiplicação, a gente vai associar os coeficientes numéricos, 9 dividido por 4,5, e as potências de base 10, 10 a 15 dividido por 10 a 11. 9 dividido por 4,5, 2. 10 a 15 dividido por 10 a 11 é uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. 15 menos 11, 4. 2 vezes 10 à quarta.
Item C, uma potência. 2 vezes 10 à quinta elevado ao cubo. O fator 2 eleva a terceira e o fator 10 à quinta eleva a terceira. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 10 à quinta, a terceira, é uma potência de potência. Conserva a base 10 e multiplica os expoentes. 5 vezes 3, 15. Resultado, 8 vezes 10 a 15. Item D. Raiz quadrada de 2,5 vezes 10 a menos 7. Aqui a gente tem uma raiz de um produto. Que pena, né? Se não tivesse essa vírgula, ficaria raiz de 25. A gente pode tirar essa vírgula aí do meio? Pode, fazendo aquilo que a gente já fez tantas vezes. Desloca a vírgula para a direita e vai ficar 25. Como a vírgula foi deslocada para a direita, na potência de base 10, subtrai uma unidade do expoente. 10 elevado a menos 7 menos 1. Agora ficou bacana. Raiz de 25, 5. 10 elevado a menos 7 menos 1 vai ficar 10 elevado a menos 8. E raiz de 10 a menos 8 desenvolve-se conservando a base 10 e dividindo o expoente menos 8 pelo índice da raiz 2, menos 4. Resultado, 5 vezes 10 a menos 4. Item E. É uma adição. 1,28 vezes 10 à quinta mais 4 vezes 10 à terceira. Agora a gente tem um problema. A primeira parcela é 1,28 vezes 10 à quinta. E a segunda parcela é 4 vezes 10 à terceira. Então a gente está tentando adicionar quantidades de coisas de naturezas diferentes. A gente consegue transformar, a gente consegue mudar o expoente da base 10? Claro, a gente consegue transformar o 10 à quinta em 10 à terceira ou 10 à terceira em 10 à quinta. Para fazer a adição, tanto faz que se você está adicionando potências com expoente 5 ou potências com expoente 3. Então, nessa adição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar os expoentes. Escolha um expoente. Escolhi 10 à quinta. Então, esse numeral 1,28 vezes 10 à quinta não vai mudar. O que a gente vai ter que mudar? 10 à terceira tem que virar 10 à quinta. Só tem um jeito de fazer isso. Somando 2 no expoente 3. Como está somando, a vírgula vai ser deslocada para a esquerda 2 unidades, a vírgula vai ser deslocada 2 casas, obtendo-se 0,04. Então, a segunda parcela ficou 0,04 vezes 10 à quinta. 1,28 banana mais 0,04 bananas, adiciona-se os coeficientes numéricos. 1,28 mais 0,04 dá 1,32 e banana com banana dá banana, portanto 1,32 vezes 10 à quinta. Agora, a gente fez tudo isso conservando o expoente 5. E se a gente conservasse o expoente 3? Item F, 7,58 vezes 10 à oitava menos 3,7 vezes 10 à sétima é uma subtração de dois numerais em notação científica com expoentes de base 10 diferentes. Escolhe um. 10 à oitava? Tá bom. Então o termo 7,58 vezes 10 à oitava não sofre nenhuma alteração. Tá ele aí. 3,7 vezes 10 à sétima tem que virar 10 à oitava. Só tem um jeito. Pegar esse expoente 7 e somar uma unidade. Somou 1 no expoente, então a vírgula do decimal 3,7 vai uma casa para a esquerda. Ficou 0,37 e aí esse termo fica 0,37 vezes 10 à oitava. 7,58 menos 0,37, 7,21. Subtraiu termos em 10 à oitava, resultado 7,21 vezes 10 à oitava.
Notação científica perfeita, resposta 7,21 vezes 10 oitava.